Escritura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 2 de fevereiro de 2010, sexta-feira. Por sinal, sexta-feira de carnaval. O número da tertúlia, ou no caso aqui, o número do nosso verbete, 1477. 4 páginas, 44 elogios e 7 máximos. Tema: palavra envilecida. A especialidade: arcaísmologia. Definição: a palavra envilecida é o vocábulo de uso atualmente aviltador ou deslustrador da comunicação racional e cosmoética, devendo ser obviamente evitada e substituída por quem deseja aperfeiçoar a própria comunicabilidade técnica. O holopensene associado a cada vocábulo, a forma holopensênica da palavra, a seção arcaísmologia da Enciclopédia da Conscienciologia, o desvirtuamento do sentido primário do vocábulo, a dissociação do significado original, a saturação expositiva nas mídias, a associação temática desmoralizada, a perda da eficácia comunicativa, a demanda pela criação de neologismos, as palavras geradoras de resistência em larga faixa de leitores e pesquisadores, o emprego abusivo das palavras no demagogismo religioso, teológico, iniciático e angiológico. Angiológico quer dizer, da área dos santos. A exigência da cunhagem de neologismos técnicos no universo da orismologia conscienciológica. Orismologia é o estudo da terminologia. As evocações extrafísicas derivadas da verbalização de certas palavras. Agora, na taxologia, dentro da divisão da argumentologia, nós temos 30 palavras envilecidas pelos empregos ou acepções espúrias nas fantasias das iniciações místicas ultrapassadas através dos séculos, e hoje descartadas, a fim de se evitar mal-entendidos ante a orismologia ou as aplicações racionais da terminologia lógica, segundo o tesauro da conscienciologia. A maioria dessas palavras eu evito usar, só quando não tem outra saída mesmo. E quando eu posso também, eu uso palavras parecidas, mas que outro significado e outra grafia. Por exemplo, vocês não veem eu usar a palavra invocação. Eu uso a palavra evocação. Isso aí é muito sério da gente pensar. Como é que a gente funciona nisso tudo. Agora, às vezes eu falo em neófito para mostrar o processo das iniciações. Aí não tem outro jeito que daqui. São poucas palavras que eu uso aqui. Sincretismo a gente fala quando você tem que falar em processo das seitas africanas, etc. Tal, não tem jeito. Agora, de modo geral, aqui, essa palavra número 3, seria bom você olhar para mim, ânima, no caso é a alma. Eu queria saber se essa palavra tem circunflexo no português clássico. Eu não sei. Eu não cheguei a ver isso aí hoje. Ânima. Agora, na remissiologia nós temos o dicionário cerebral analógico, o gancho didático, a linguagem corruptora, a palavra-chave e o resgate de expressão. As palavras envelhecidas atravancam a reciclagem das ideias e o abertido da consciência lúcida, agora empenhada na execução das gestações conscienciais da autoprogramação existencial. Você sabe evitar as palavras envelhecidas? Você escolhe criteriosamente as palavras para redigir? Para a turma que está escrevendo, esse verbete hoje é um presente de carnaval. A turma que escreve.
Eu falo nisso porque o carnaval no Rio eu agradecia muito, porque toda época de carnaval eu escrevia mais. Era aquela barulhada na rua e o silêncio no meu escritório. Valdo, só no dicionário, o ânima, ele está em itálico sem acento. Eles pegaram direto, acho que do latim. Melhor é colocar itálico sem acento, né? Porque aí eu não coloquei nenhum nem outro, eu vi que está faltando alguma coisa. Então, melhor é colocar em itálico. Ânima quer dizer alma, vocês sabem, né? Se o que prevalece na nossa manifestação é a burrice, a subcerebralidade, e ainda mais temos que nos fazer de boboca para não incomodar muito, como podemos ter autoavaliação do que estamos rendendo? A GESCOM, a dupla sustentabilidade nesses tempos difíceis, as relações de confiabilidade, como ter uma noção mais fidedigna de que nossa burrice está curando e que estamos com mais de 51% de realização da PROEX. Ora, o melhor que você faz é estudar o consensograma. Agora aqui é participar dos cursos da CONS, não é isso? Outra coisa é você fazer o levantamento dos seus resultados assistenciais. Se a sua vida está sendo interassistencial, você está fazendo as coisas, está tudo bem. Você está no caminho, está rendendo alguma coisa, isso é importante. Se a Nara chegar aqui, você me avisa, por favor. Nas duas tertúlias que vão passar em tempo real pela internet, no começo dessa semana, o senhor disse que uma delas que tinha um assunto que precisava falar, mas queria esperar a tertúlia estar online, para que os teletertulianos pudessem ouvir também. Eu falei logo em seguida, né, que veio. É sobre um novo verbete, não é isso? Baixei os vídeos seguintes a essas tertúlias que aconteceram offline e não identifiquei o assunto. O senhor já falou sobre isso? Eu falei sem ir para o online, né? Foi? Será que foi? Então foi ela que não achou aqui. Então seria bom você procurar com calma que você vai achar. Tem que procurar na mesma. Também vi numa tertúlia antiga de 2009 que o senhor eventualmente faz o arco voltaico na tertúlia. Assim, eu fazia o arco voltaico e mostrava para a turma na segunda-feira. Agora, quando o senhor fará o próximo? Não, eu faço quando eu vejo que a pessoa precisa, quando estou atendendo lá no Holocico. Às vezes eu faço. Mas não é sempre que precisa. Quando eu vejo que precisa, às vezes eu faço isso. Essa semana eu cheguei a fazer. Na outra semana também. Um ou outro caso assim, eventual. Lâmpadas de nanofibra super incandescentes e fluorescentes compactas. Aqui eu estou falando, mas ela usa mercúrio e tem um gerenciamento inédito de intensidade da luz. Isso é uma coisa nova. De qualquer maneira, estão fazendo força. Isso aqui pode ficar entre a incandescente e a fluorescente cancerígena. Mas aqui, ó, a gente não pode confiar nisso, não. Que não está falando nada de radiação do UV. De modo que eu não confio. Vamos ficar só de olho. Se alguém quiser ver, ó, é muito detalhe que tem, interessante. Você viu lá um livro? Ah, então tá. Se você chegar, você olha para mim, tem um livrinho novo lá. Obrigado, viu? Agora, gente, eu queria dizer para vocês pensarem positivamente comigo, que por incrível que pareça, ontem, pela primeira vez no Brasil, um governador foi para a cadeia. E eu considero isso a melhor alegria. Agora, veja, é muito esquisito a gente ver um governador ir para a cadeia e você ficar feliz. É a primeira demonstração de anti-impunidade que acontece no Brasil maior. Será que é um golpe na impunidade? Será que é a esperança da gente ver diminuir a impunidade no Brasil? É a primeira vez. Ele está preso na Polícia Federal, o governador do Distrito Federal, José Arruda, Roberto Arruda. Quer dizer, agora veja, quando depois eles falaram lá o assunto, o governador foi com um monte de carro, com os caras todos que foram presos junto com ele, porque tem outros que receberam o dinheiro na cueca, na meia, atrás da orelha, dentro da boca, tem dinheiro de tudo quanto é jeito. Outra coisa, eles mostraram ontem, que eu não tinha visto,
uma série de filmes e repetiram os caras com aqueles pacotes de dinheiro assim, ó, tudo colocando em bolsa. O próprio cara recebendo dinheiro, todo mundo recebendo dinheiro. Quer dizer, uma corrupção deslavada com dinheiro vivo na frente. Impressionante aquilo. O Lula não gostou que aconteceu isso em público, falou que o Lula, ele é representante da baratosfera. Nessas coisas políticas, ele é representante da baratosfera, não, opção de coisa. Fala a favor do povo e fala a favor dos assediadores. Agora, ó, eu queria falar para vocês aqui sobre bactérias. Eu quero corrigir, porque estão fazendo agora umas pesquisas, e aquele número de bactéria que eu falo é mais do que aquilo que eu falo, tá? De modo que eu queria ver aqui para vocês. Mesmo quando estão perfeitamente saudáveis, centenas de espécies de bactérias chamam o nosso corpo de lar docilar. Intestino, boca, ouvido e pele são alguns dos lugares habitados por bactérias. Em nosso corpo existe 10 vezes mais bactérias do que células. Quer dizer, nós somos uma comunidade bactérica. Eu sempre falei isso. Mas agora eles já viram que tem mais bactérias do que células. Não adianta, viu? Não adianta eu falar com as minhas jovens princesas e rainhas que com toda estética, beleza, formosura e etc., que é um conjunto de bactérias. Não adianta. Agora veja, nosso corpo é constituído por aproximadamente 10 trilhões de células, não é 9, como eu falava, e abriga 100 trilhões de bactérias. O que vocês acham? Fizeram o censo demográfico das populações de bactérias que habitam o corpo humano. Fizeram agora, recente. Foram 9 adultos saudáveis foram analisados. 4 datas distintas ao longo de 3 meses. Foram coletadas amostras em 27 locais do corpo de cada pessoa. 18 locais recobertos por pele. Quer dizer, 9 cobertos por pele. Cabelo, intestino, boca, cera do ouvido e secreção nasal também foram amostrados. Total, 972 amostras. Foi isolado o DNA das bactérias. Foram identificadas centenas de espécies de bactérias distribuídas em 22 filos, que são as grandes famílias. A grande maioria delas, 92%, pertencia somente a 4 filos das actinobactérias, firmicutes e as proteobactérias e bacteriodetas. Só, essa que manda. Só que tem mais. De modo, não adianta vocês pensar que vocês têm sangue azul ou bactéria azul. Não tem. São essas. De modo que está todo mundo cheio de bactéria. Agora, outra coisa. O mesmo habitat em diferentes pessoas, por exemplo, as testas de diferentes pessoas, é mais parecido entre si que os habitats semelhantes em uma mesma pessoa. A testa é a mão de uma única pessoa. Em diferentes pessoas são habitadas pelas mesmas bactérias, mas que cada região do nosso corpo possui uma população característica de bactérias. As bactérias parecem ocupar diferentes habitats presentes no corpo humano do mesmo modo que os vertebrados ocupam os habitats em uma floresta. Há 100 trilhões de bactérias que ocupam os habitats do nosso corpo, parece estar razoavelmente bem organizada, cada uma em seu devido lugar. Agora, ó, eu estava certo junto com o Sakurai sobre o negócio que a gente falava da testa e o processo de passar mameres. Está entendendo? Na questão da cosmiatria. Muitas dessas coisas existem por causa do processo da bactéria exposta junto com o sol, etc. Mas isso não foi estudado. Agora, ó, primeira vez que eu vejo falar em testa aqui. Ó. Agora veja, o meu negócio é de 1966. Quantos anos tem isso? 44 anos, né? A gente já falava nisso. Você lembra que eu falava para você?
E outra coisa, o processo é fazer massagem, você está entendendo, que vai descascando a pele. Se não deixar a pele descascar por si, ela descasca na sua mão. Isso sai o processo de bactéria. Isso ajuda o problema da pele. Então eu achava que isso é mais importante que a maioria das coisas que eles fazem em cosmetria. Estava certo, ó. O negócio está aqui. Eu achei muito bom isso aqui. É o desfolhante mais natural, espontâneo, sem força. Eu sempre fiz isso. Devido ao processo meu da cosmetria. Entendeu? Eu tomo banho, eu faço massagem. O meu banho é banho atlético, por causa disso. Agora, para as mulheres, eu recomendável é o Amamelis líquido, entendendo, para passar, porque isso aí ajuda, limpa a pele, o processo das bactérias, a pele, principalmente o rosto, que é importante. Você sabe que no rosto você não pode pôr nem iodo, nada disso no rosto, que se piora a pele, às vezes mancha, a infiltração no processo. Então, Sakurai e eu estávamos certos. Essa é a nossa teoria antiga de ver o processo da testa. Gente, eu queria fazer agora aqui uma coisa. Ainda não tem muita gente aí hoje, não. Vocês acham que ainda vem mais gente aí hoje, por causa do seu curso lá? Tá, né? Mas o caso é o seguinte, eu queria saber quem é que não tem manual da TENEPS? Levanta a mão. Todo mundo tem? Ah, você não tem? Tiveram algum livro lá embaixo hoje? Então, ó. Hein? Você também não tem? Agora, vocês acham que a Magali merece um livro? Hein? Não, eu estou em dúvida. Então, ó, um livro para ela e um livro para ela lá em cima. Por favor. Passa por aí que elas entregam lá em cima. Vai passando aí, gente, que é para ela lá. O mais, todo mundo tem o manual da TENEPS, é isso? Então tá. Isso é para chamar a responsabilidade. Viu? A culpa não é minha. Quem está desencadeando o processo é ela. Tá certo? Hein? Tudo é um processo de carnaval. Então nós estamos falando de TENEPS. A TENEPS trabalha com o carnaval o tempo todo. São os efeitos do carnaval, os problemas todos. Então, hein? É o bloco da TENEPS. Nós estamos criando. Entendi. Hoje é sexta-feira de carnaval, tá certo? Bom. De modo que é muito importante. Vamos ver agora o resto, o que é que se passa. Agora, outra coisa. Podemos falar para fora? Nós estamos online. Pera, Tertuliano, você que não tem o manual da TENEPS, você está ruim de bolso, de algibeira, você quer que manda um manual da TENEPS? Nós mandamos para você, mas tem que, mandar agora, hoje, aqui, o endereço com tudo certinho. Manda lá que a turma recebe, que depois o livro vai para você. Escuta, quantos a gente pode oferecer isso aí? Quantos são? São os quantos que vão chegar primeiro? 10, 15, quantos? Os 10 primeiros que chegar aos endereços, nós mandamos livro. Estuda por causa do carnaval. Professor, após o carnaval, nós vamos estar dando o curso de TENEPS e TENEPSograma em São Paulo, após o carnaval. Tá bom. Mas isso aí só vai ampliar. Se você, São Paulo, semana seguinte, entra carnaval. no curso com o manual na mão. É isso? Isso. Tudo é uma propaganda. Agora, gente, tem alguém aqui que é lá da holoteca? Não. Eu estava esperando a Nara, mas ela não apareceu. Quem é? Quem é que vai? Você vai para lá? Então é o seguinte, nós temos aqui que a Clarice é aquela minha filha, neta do Rio de Janeiro, de vez em quando escreve, que ela fala, não, você é minha filha, tal, como é que é? É essa, é aquela ali, olha lá. Agora, o que se passa? Ela esteve na China e trouxe aqui umas coisas muito bacanas, originais de lá. Isso eu preciso de colocar na nossa sessão da China. O negócio é muito sério, que é
essa cultura que tem lá no negócio. Entende que isso aqui é muito interessante, porque é a fase das criptografias, aquele negócio todo deles. Nós não temos nada assim nesse livro, está aqui não. Você pescou uma coisa totalmente nova para nós em matéria da China. Agora aqui está dando qual é a cultura, a situação toda. Por sinal, tem uma foto que ela tirou que é o máximo. Olha que foto. É impressionante o que é que eles viram lá. Impressionante, cara. Agora, ela está explicando aqui como é que são os dados históricos das tradições do povo. Ela mesmo tirou fotografia com o principal chefão lá, ó. Cara, isso não podia deixar, né? De tirar, tá certo. E a foto até está bem, não cortou o pé de ninguém, isso está ótimo. Agora, está falando aqui, tem fotos do local, muito bem arrumadinho. Agora, isso precisa de dar para a nossa amiga Nara, para colocar na seção da China, aquela parte que nós temos lá. Levar com calma. Ela já emoldurou tudo, está tudo perfeito. Isso é um senhor documento. Agora, se de ver depois, aqui está falando a data dessa época, que ela vai perguntar, tá, né? É só ver ali, né? Então tá bom. Mas olha, nós agradecemos muito você, foi uma grande contribuição para a holoteca. Vamos agora ter que construir. Eu quero ver se na holoteca grandona nós vamos ter um local só para a China. Entendeu? Bem assim, permanente. Porque nós temos muito material sobre a China aí. Agora isso aqui não tem não. Vai ajudar. O que é muito importante ver essas culturas, porque esse tipo aí de criptografia da época não é bem só criptografia, é o processo os signos. Você está entendendo? O processo de signo. Agora, aqui, o que é que se passa? Esse é dos mais antigos da Terra. É esse aí. Mais antigo. Você mesmo está falando ali. É. E é considerado dos primeiros do mundo, da Terra, não é isso? É dos primeiros da Terra. É considerado uma das primeiras escrituras escritas do mundo. Até hoje tem alunos, aquela foto que eu tirei é justamente a sala de aula, que é uma coisa bastante estranha, né? Mas é de uma beleza incalculável. E ele fez para mim especialmente, para cada pessoa que estava interessada em pagar, logicamente, em troca de uns tostões, ele fez toda uma escritura um pouco mais simples que essa, e muito interessante. Então, como eu tinha duas, aquela eu guardei porque está no meu nome, que quer dizer a comunicação com o alto, que eu achei muito legal. A comunicação com outra dimensão, o meu nome quer dizer isso. Eu achei muito, muito interessante. E eu guardei aquele para mim, resolvi doar esse para a Holoteca da China. Agora, vocês vejam a força do processo da palavra. Ela trouxe no dia certo. O problema é de palavra. Isso aí é a palavra que não envelheceu. Vocês estão entendendo? A escritura é Nashi, da minoria Nashi. É. Aqui ela está falando tudo. Não, olha, aqui está. Vale a pena. Muito interessante. Agora, gente, pode falar. Alô. Sobre essa questão que o professor falou antes das bactérias e falou da China também, eles têm uma teoria de que a bactéria ela ajuda o corpo a resolver os problemas, né? Por exemplo, nós precisamos, sem bactéria, nós teríamos mais doenças. Uhum. Isso é uma coisa paradoxal, aparentemente contraditória, mas é um fato, todo mundo sabe disso. Quem já estudou muito, eu fiz muito laboratório desse tipo, você está entendendo? Aquele negócio que eu estava mostrando um dia desse aí sobre o Alegre, isso é por causa dos meus estudos de laboratório. É muita microbiologia, eu estudei demais microbiologia. Eu era encasquetado, por exemplo, com certas células. Tem uma célula, por exemplo, de um tipo de Hodgkin, que é impressionante a gente ver no microscópio.
Tem, por exemplo, as próprias, determinado tipo também de ameba histolítica. É uma coisa estranha. O cara fica sem dormir quando vê aquilo. E sobre a teoria, sabe a lei férrea do câncer, do Dr. Hammer, ele fala um pouco sobre isso, de que as bactérias, na verdade, elas ajudam a destruir essa... A destruir o câncer. Aí, hoje estão explicando isso todo dado. Esse artigo aí também está tocando nesse assunto. Bactéria é coisa séria. Agora, o problema é o seguinte, é aquela expressão básica, relaxe e aproveite, porque não tem outra saída. Se veio para essa dimensão, isso aqui é a Bacteriolândia. Eu falo isso quando eu era rapazinho, eu já falava que era Bacteriolândia. É o que tem mais. Agora, foi por isso que eu sempre me interessei. Quando foi criado lá a Faculdade de Medicina, antes de eu começar a estudar, eu entrei no laboratório, porque eu mexia com o laboratório todo, tinha acesso àquilo tudo. Laboratório básico de examinar tudo quanto era bicho. Examinar de toda pessoa. Então era o máximo aquilo que a gente vê. O mundo microscópio é impressionante. E daí eu sempre achava, desde aquela ocasião, que todo mundo devia ter uma aula de microscopia. Toda pessoa. Chegou na certa idade, devia ter. Para saber os bichos que ela é. Não é os bichos que ela tem, não. É os bichos que ela é. Que aquilo faz parte da pessoa. O que você tem na boca? O que você tem nos olhos? Na hora que você beija o seu amado, quais os bichos que você transmite? Vocês estão entendendo? Eu sempre achei que as pessoas deviam estudar isso com mais calma. Isso não só corta um pouco do romantismo, mas amplia muito mais o discernimento das pessoas. Entende? Vale a pena dar um pedaço do romantismo para ganhar mais discernimento, vocês não acham? Agora, isso sempre foi o meu modo de ser em matéria de microbiologia. Você está entendendo? E daí o vírus entra nesse processo também de auxiliar o corpo? Como é que é? O vírus, como a bactéria, também entra nesse processo de auxiliar? Mas agora, as bactérias é que criam mais efeito, é isso que está falando aí agora, é chegar a essas conclusões agora mais sérias. Isso aí precisa de ser mais estudado. Agora para frente eles vão estudar isso. Eu sempre achei que esse é um estudo que está atrasado na Terra. Eu já escrevi sobre isso. Alguém aí já deve ter lido as coisas que eu já escrevi sobre bactérias. As bactérias, elas são bélicas. Elas sabem se defender. Elas têm um monte de condições. Em algumas coisas, elas batem o homem. Elas têm mais imunidade que o próprio homem. É o modo delas. Agora, tem gente que acha que isso é porque ela é minúscula, é mais fácil a defesa. E elas reúnem muitas de uma vez. Entende? Então, por exemplo, nós não temos jeito. A população não tem 10 bilhões de gente junta. Você está entendendo como é que é? As bactérias não, elas se juntam. Então, isso é muito importante. Muito sério. Pode que vale a pena. Escuta, eu estou vendo que vocês chegaram, eu queria pedir uma coisa. Hoje nós podemos sair a hora que você quiser. Agora, amanhã cedo, que hora que você pode sair lá para a gente ver o caso? Eles lá, eu acho que vão poder. Que hora que começa o curso deles? Hein? Então você não pode ir. Vocês não podem ir amanhã, não. Vai ficar para outro dia. A gente conversa com ela para vocês ir lá. Que eu quero que ela veja. Vai ser interessante. Eu vou lá amanhã cedo. Agora, ó, você telefona para a Graça, fala com ela que nós não vamos. Eu vou fazer o exame hoje. E amanhã cedo, para ela marcar com você, que eu vou com você lá, para examinar tudo junto com o doutor Luiz. Agora, ela tem que ver com o doutor Luiz que hora que é, ela já marca, porque assim eu sei amanhã cedo que hora que é. Eu vou examinar para ver o ambiente, fazer uma geral de energia. Mas quem é que está aí com o microfone? É você? Bom, dessas palavras envelhecidas, no caso da conscienciologia, ela, se quer explicar assim em geral, aqui está falando na efeitologia o efeito desinformador, mas no nosso caso, quando se usa, por exemplo, lá, sei lá, reencarnação, que para nós é envelhecida, ela é desinformadora em que sentido? Não, o negócio é muito ruim. Por exemplo, uma das palavras que tem mais
e que a própria ciência convencional usa, que é envelhecido, é a palavra, o verbo acreditar. Eu acredito que essa teoria está errada. É burrice. Aí. Mexe com ciência e fala em acreditar. É igualzinho aquilo que eu estava falando, privado e privativo, que eu estava mostrando aí para vocês, é a mesma coisa. A privada e a privativa. É a brochura e o brochurado. Quer dizer, é outra coisa. Mas essas da conscienciologia, por exemplo, que vieram do espiritismo, tem várias, né? E que a gente trocou. Elas são desinformativas em que sentido? Que nós aprimoramos... Não, porque a hora que você fala daquilo, já não tem o mesmo efeito. Perde o efeito. A Nara chegou aí, então agora a gente já pode entregar. Ô Nara, tem um material aqui para a sessão da China. Se você puder levar qualquer coisa, a Magali está aqui e leva também para você. É todo esse material que a Clarice trouxe da China. Sabe? É o máximo isso aí. Nós não temos isso aí. A grande coisa. Você vai gostar de ver. Aí ela explica tudo aí dentro. Mas você entendeu, né, o negócio da palavra prostituída. Existem muitas delas que a gente tem que evitar. Agora, quando a gente vai falar, principalmente em coloquialismo, você usa a palavra para acabar com a palavra. E às vezes tem que usar, né? Como para acabar com ela. Você deu um exemplo, na hora você tem que mostrar o que é, o que não presta. Você deu um exemplo de uma aqui que às vezes você usa. Será o próprio neófito aqui, aí tem vários. Não, mas o neófito, esse aí não tem jeito, por causa do processo da... Sincretismo tem que usar. Sincretismo, no contexto tem que usar também. A gente tem que usar, tem aquela hora. Agora, você não pode ficar preso naquilo. Por exemplo, eu abençoar o sincretismo. Isso é besteira. Você está entendendo como é que é? Ou eu dar uma dignidade maior para neófito. Isso é bobagem. Besteira, não é o ideal. Professor, aqui na página 127, na página 127, na paradoxologia, eu queria um exemplo do paradoxo da palavra capaz de valorizar todo o texto. Como é que... Poderia dar um exemplo disso? Só para figurar. Sim. Uma pessoa, por exemplo, está um texto sério, ela está falando tudo bem. Daí a pouco ela não achou uma boa palavra para colocar no lugar e ela põe a palavra de baixo calão. Então, acabou com tudo. Se o texto é sério, só aquela palavra de baixo calão já foi para o espaço. Tem umas palavras aí, aquela palavra que começa com M, todo mundo está usando aí. Um texto sério, como é que fica se falar naquilo? Agora veja, o presidente da República está falando nisso ultimamente. Eu falo dos processos escatológicos quando o negócio é didático, a gente está explicitando a situação. Tá. Mas eu não vou colocar isso como um gancho didático para eu estar usando todo dia. Entendi. Entendeu o que quer dizer? Então agora o processo é ver qual a palavra que a pessoa tem. Agora você veja, mesmo esses livros de alto nível técnico sobre o processo da escrita de editoração, tem aquele tradutor que às vezes não soube selecionar, não soube fazer a triagem da palavra para usar, como eu estava mostrando aqui. Esse processo da brochura e do brochurado é terrível isso aí. Agora veja, tudo é falta de cabeça. Tem um amigo meu que falava, olha, o verdadeiro erudito, ou aquela mulher mais erudita, não é aquela que usa uma palavra difícil, mas é a que usa a palavra bem colocada na hora certa. A verdadeira erudição é essa, é a inteligência do modo de usar a palavra. Então, por exemplo, só essa demonstração aí que eu mostrei para vocês, da privada e da brochura, é o brochado, é o brochurado. E privada é privativa. Agora, o povo, na linguagem popular, a linguagem do povo, isso tudo é aceito. A linguagem falada mas numa linguagem agora mais erudita, uma linguagem mais culta, uma linguagem científica, de pesquisa, isso não pega bem. Então, veja, as palavras envelhecidas não são só por causa de religião, não.
Há uma série de condições que envilece, quer dizer, torna a palavra vil, prostituída, marginal, negativa, não interessa. Teria relação com a falta de reflexão, né? Reflexão e, vamos dizer, cognição, né? Um processo de leitura também, de conhecimento. É para a pessoa ler mais, saber o que tem. Entendeu? Entendi. Às vezes é necessário, não tem saída. Valdo, em termos de consciências, eu posso dizer que todas as palavras ficam envelhecidas? Se a gente, quem usa o consciências lá, que já usa normalmente as palavras, nossas ficam envelhecidas? Ele já pega o problema de falar pelo conteúdo. Então ele corta fora não só as palavras envelhecidas, mas praticamente todas. Mas estou dizendo, É o processo do signo que vai embora. Mas talvez a semiótica já foi para o espaço. Todas as palavras ficam envelhecidas. Eu estou perguntando, não sei. Não é bem envelhecida no caso, né? As palavras são, vamos dizer, desativadas. Desativadas. Elas ficam desativadas. Não quer dizer que seja envelhecida. O predicado, ou a qualificação, o qualificativo, o adjetivo é outro, né? Não é bem envelhecido. É também, vamos dizer, uma evolução, né, da aplicação, da comunicação. O problema é esse. Professor, sim. Ainda há pouco o senhor falou que quando a gente diz, por exemplo, eu acredito em tal coisa, essa pode ser pensada como uma palavra envelhecida. O que se poderia colocar? Eu entendo. Eu admito que você está falando a verdade. Eu admito, eu entendo de tudo. Eu entendo. Olha, pela minha experiência, eu posso afirmar no dia de hoje, por hipótese tentativa, eu afirmaria que, olha nos 700 experimentos, deixa eu pegar aqui uma coisa. Tem uma coisa interessante sobre isso aqui, que às vezes vale a pena a gente ver. Técnica de leitura crítica deste livro. Esse é o primeiro experimento, 01. Começa assim, ó. Eu falo uma opção de coisa, depois eu digo o seguinte: não devemos aceitar imposições. Antes de cada afirmativa desse texto, o inteligente será ler nas entrelinhas. Frases atenuadoras, não eufemísticas, mas frias, iguais a essas 30 expressões reticentes próprias para refutação, autocrítica e heterocrítica. Então tem 30. Admita exceções se, admitindo como certo que, apesar de que, como especulação inicial, com perdão da palavra, dado o caso de, esse aqui é o ex abrupto, em todo caso, é possível que me engane, mas, está entendendo? Fazendo o devido desconto, imaginemos que, isso é o post-factum. Agora, isto posto, aí já é da turma dos advogados, da turma exposto, que é o in limine. Na hipótese de, é o ad início, não obstante, oferecendo a suma consideração, permita-me a expressão, ponhamos que assim seja. Esse aqui não é o mesmo assim seja que eu falei do amém, não, viu? Esse aqui é outra coisa. Por assim dizer, presumindo-se que, propondo como suposição que, salvo o melhor juízo, esse é da jurisprudência, é igual aquele outro ali, ó, isto posto e salvo o melhor juízo, isso aqui é da jurisprudência. Agora, salvo se assim é permitido escrever, você pode falar, se assim é permitido falar, se bem que, sem querer exagerar o valor de, você explica, se possível for,
Supondo-se que, tirando induções dos indícios, essa aí é uma boa, hein? Alto nível. Tomando a liberdade de dizer, tomando em consideração que, uma vez que você tem aí 30 para você usar à vontade, e com isso a pessoa não podemos acreditar em qualquer coisa que esteja escrita aqui. O acreditar está em bold. O papel aceita tudo que se escreve, e nele vale esquecer toda a crença. Está aqui bem claro. Então, eu já estava falando no início, esse livro foi publicado em 1994. O primeiro experimento eu já estava falando no princípio da descrença sem falar, para não criar problema. Mas estava dando toda a técnica aqui dentro. Professor, então quando a gente fala, sim, em tese, então está diferente disso, que em tese a gente está afirmando mais. Nesse arrazoado que o senhor acabou de apresentar. O problema nosso é o seguinte, a maioria das vezes, 99%, você fica no arrazoado. Agora, tem a hora que eu assim, me perdoa, mas a minha opinião é essa. Bom, você liquidou com o assunto. Não tem meio termo. Então tem a época do meio termo, que é o processo da educação da comunicação. E tem a época dos finalmente, que não tem mais nenhum processo de dizer salamaleques técnicos. O negócio é ir direto aos finalmente. Agora, a técnica da leitura crítica desse livro. Toda a verdade é relativa e depende do nível evolutivo. Se timidez é doença, modéstia é saúde. Afinal, o maior sábio saiu do ventre de uma fêmea animal humana. Terríveis, né? Professor. Aí isso é para começar o livro. Teve cara que começou a ler isso aqui e não quis ler mais o resto. Teve gente que veio me falar nisso. Foi assim, ótimo. Assim, você ficou livre de mim, eu fiquei livre de você. Beleza. Vamos cuidar de pessoas que se interessam pelo assunto. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais. No Estrangeirismologia, o senhor colocou o slogan. Sim. Na pensenologia, a última pensene aqui é a forma holopensênica da palavra. Sim. Então, eu tive aqui pensando... Uma coisa diz a outra. Aí. É isso, né? Quer dizer, quando a gente usa um slogan, você colocou outro holopensene na palavra. O slogan tem relação com o logo, né? Aquele negócio do logo. Logo e slogan tem relação com o estribilho, que é o ritornello. Tudo isso é importante. Agora, isso tudo entra na julgada da história, por causa do processo da palavra. Agora, vamos esquecer então o slogan, que é mais óbvio. Como é que vai se formando essa forma holopensênica? Eu falo a palavra, vou adicionando, como é que é? Cada um vai botando sua energia? Não, vamos entender. Por exemplo, você lembra o que é que eu falei esses dias aqui, que lá em casa, todos os móveis, prato, poltrona, cadeira, é muita coisa, precisa de ir lá para ver. Tudo tem coisa escrita. Aquilo já criou um holopensene de tal maneira que você vê palavra por tudo quanto é lado. Você entra lá, o ambiente, o holopensene é de palavra. Mas aí foi o contrário, né? O seu ambiente físico está usufruindo do holopensene, é como se fosse uma enciclopédia ambulante, né? Da sua casa. Não, e permanente. Você vive dentro de uma enciclopédia. A nossa casa é isso. Agora, a Graça mesmo resolveu fazer isso. Essa é a melhor casa que eu já tive na minha vida para trabalhar. Ela não é assim tão grande, mas também não é pequena. Ela está nos conformes. Por sinal, eu estou escrevendo hoje um verbete que é justamente essa ideia. Veja só o verbete. Frugalidade complexa. A capite? Frugalidade complexa. O que é criança isso? A frugalidade complexa é a condição paradoxal de alto nível de inteligência evolutiva prioritária da consciência lúcida, homem ou mulher, quando dotado dos conhecimentos vitais do curso intermissivo pré-ressomático e consciente quanto à autoprogramação existencial.
Então você veja, frugalidade complexa. Agora, o que eu já escrevi sobre isso, eu estava aqui, eu vim para cá, hoje era 11 horas. Então, eu comecei a escrever, eu acho que eu tenho umas 10 páginas do assunto. Só para vocês terem uma ideia, o que é que seria isso? Seria a frugalidade paradoxal, a simplicidade complexa, a moderação inteligente, a sobriedade evolutiva, a temperança prioritária, a continência calculada, a desafetação pessoal, o despojamento refletido, o megatino fundamental. Megatino, presta atenção. Não é desatino não, viu? É megatino, presta atenção. Megatrafor evolutivo, megafoco único. Tudo isso é mais ou menos a mesma coisa. Agora, por exemplo, aí eu começo a falar. O essencial sem excesso, fundamental sem carências, o pragmatismo sem penduricados e balangandãs. Agora, o megafoco sem xenopensênios atravancadores, a preponderância do raciocínio nas automanifestações, o fato mais racional de se viver no limite lógico, sem faltar nem passar da conta. E por aí vai. É uma coisa que eu já falei ano passado, mas nunca escrevi nenhum verbete sobre esse assunto. Sabe de ver lá, agora eu vou checar lá para ver como é que é. Agora, para mexer lá com a Tânia, a enumerologia, Tânia, olha o que é que eu já vou escrever. O corte das excrescências físicas, o corte das excrescências somáticas, o corte das excrescências sensoriais, o corte das excrescências emocionais, o corte das excrescências intelectuais, o corte das excrescências energéticas e o corte das excrescências estilísticas. Isso é numerologia. Isso aqui é a síntese de tudo, todos os aspectos, todas as áreas que tinha. Estilísticas, cada estilo da pessoa, estilo de viver. Eu falo isso aqui é dentro da etologia, é o comportamento da pessoa, né? Agora aqui, a vivência nua e crua é mais confortável, ou contudo confortável. O conforto pessoal mantido pela razão. Agora aí vai entrar o trabalho, a automotivação, lazer, aquela coisa toda. Agora aqui, a vida exata sem penúrias. O pé de meia pessoal sem excesso. Quer dizer, não é o pé de meia do bilionário, ele é doido. O realismo permanente quanto às próprias necessidades e às autopotencialidades. Agora, a mulher mais sóbria, contudo elegante, sendo melhor se comparada a Estela Dares, recoberta de penduricados, bijuterias ou joias. A decisão de seguir a moda pessoal superior ao ato de seguir a moda do dia. A vida mais simples e frugal superior à vida faustosa. O ato sábio de deixar a mesa, ainda com alguma fome, prolonga a vida humana. Todo mundo sabe disso hoje. Tudo está dentro do processo da frugalidade. O antagonismo vital, essência, aparência. Agora veja, isso tudo eu tirei da minha cachola, do meu dicionário cerebral. Agora eu vou comparar com tudo que eu tenho nos 1.611 verbetes prontos sobre esse assunto. Então, aqui, ó, como é que eu faço o verbete? Eu dobro um papel desse e coloco o que é e onde entra, qual o arquivo? O arquivo dos 6.000. E embaixo eu começo a colocar a palavra que eu vou buscar. Você está entendendo? Aquela que eu vou procurar. Então, aqui eu pus frugal e simplifique, com C no fim. Essas eu vou olhar para ver o que eu já falei sobre isso. Então, isso aqui eu olho. Simplificação, simplificativo, simplificado. Eu olho tudo. Você está entendendo? Agora, tem um monte, eu não li nada aqui, ó. Li só uma partezinha. São muitos. Eu já tenho, por exemplo, aqui, ainda não fiz a exemplologia, não deu. Mas, por exemplo, eu já tenho uma ideia da frase enfática. A frugalidade complexa é o princípio etológico chave da abertura da consciência para a condição irreversível da desassedialidade permanente total. O povo vai ver isso aqui e vai assim, mas quem quer que tem uma coisa que dê conta? Só tem. Mas isso é por quê, professor? Porque a gente vai perdendo os apegos, isso fica só no enxuto? A pessoa, ela cria muito autoassédio
divida os apegos às ninharias. Agora, a frugalidade acaba com isso, que ela mostra o essencial da pessoa, ao desassédio. Esse é o caminho da desassedialidade, a dispersidade. Tudo é racional, é lógico, não tem supérfluo. Então, a razão, nesse ponto, viva o Kant e abaixo, sabe, os bobocas aí. Nós podemos falar no Hegel e abaixo os outros bobocas. Por exemplo, Nietzsche. Tá certo? Há uma economia energética nisso também, né? Não, é economia de tudo, né? Agora, a coisa mais séria é economizar a vida, né? Eu falo aqui várias vezes sobre isso. Programa de prolongar a própria vida. Então, a razão leva a isso. Nessa história toda, quem tinha razão era o Kant, que ele dedicou muito tempo a estudar a razão. Ele estava certo. Agora, professor, continuando naquela questão da forma holopensênica da palavra. Na interaciologia, o senhor colocou a interação problemática, auto-retrocognição, arcaísmologia. O senhor poderia... A interação problemática, auto-retrocognição, arcaísmologia. É uma interação problemática por quê? Porque a hora que você está lembrando as coisas, você vai falar do passado. Se você estiver muito siderada com alguma coisa, por exemplo, de 1600, por aí, isso vai influir no seu vocabulário hoje. Você vai usar muita coisa que naquela época tinha monarquia, a igreja. Isso tudo vai piorar você. Você vai entrar nos arcaísmos. Já estão superados. É preciso ter cuidado com isso. É isso que eu quero chamar a atenção. É problemático mesmo. Se a gente começar a ler um livro, por exemplo, antigo, na ortografia antigo, isso então pode ser auto-retrocognição. Você pode ficar, vamos dizer, regressiva com isso, se você não souber mexer com o fato. Eu leio as coisas antigas para ver se eu posso fazer, vamos dizer assim, o resgate de alguma expressão ou de alguma ideia. Isso não facilitaria... Mas agora aquilo que não presta, eu deixo para lá. Porque passado, a maioria de tudo, inclusive os nossos passados, tudo é lixo, né? Agora, nem todo arcaísmo é anacrônico, assim, quer dizer, é anacrônico, mas não é lixo, né? Nem não, tudo isso depende nem do tudo que é. Aí é o processo da arqueologia. Presta atenção, o livro do Osmar Ramos, sobre o Cristo Espera por Ti, é um pasticho arqueológico, ou arqueologia de um pasticho. Tem toda a sociologia daquela região, O negócio é diferente. A comida, o vento, o perfume. Agora, é importante a arqueologia, mas é preciso de muita inteligência para ver o essencial. Senão a pessoa fica na superfície dos objetos. Mas isso era importante para dar rapport para as consciências a ser assistidas. E outra coisa, nós temos que ter contato com esse processo do passado, querendo ou não. Por quê? Quanto mais você caminhar na sua TENEPS, mais gente antiga você vai receber. Porque os antigos são aqueles que estão na baratosfera. Você, para receber esse povo, você tem que ter gabarito. Entende? Então, a sua TENEPS tem que ter 2 ambulâncias lá fora, os paramédicos esperando. O negócio tem que ser nessa base. Troço de alto nível. Entende? Os caras riam de mim com o meu negócio de ter uma clínica gratuita. A hora que eu chegava lá e via o povo que eu atendia, e o modo que era, todo mundo calava a boca. Tinha vários colegas que faziam piada. Quando eles viram o que eu atendia, como eu falei assim, não, você é um hospital. E era mesmo. Se eu fosse saúde, Paulo, e era. Foi o que eu fiz. Você não é um ambulatório só, você é tudo. Tem de tudo aqui. Então, por exemplo, a sua TENEPS, o ideal seria que tivesse 10 ambulâncias esperando o povo. Você está entendendo como é que é? É um pelotão de paramédicos, extrafísico, né? Para levar o povo. Agora, a gente, por exemplo, o tenepsista, ele deveria, então, fazer um estudo de arcaísmo ou deixa por conta do amparador? Olha, o que eu vejo é o seguinte, isso é inevitável quando ele precisa. Os fatos vão conduzir a pessoa até um certo ponto que ela vai ser obrigada a estudar, nem perceber o porquê.
E quase sempre tem inspiração do amparador. Mas há casos que não tem jeito. Agora, por exemplo, quem é neófito, como nós estávamos falando, está começando agora, gente nova, calouro, na TENEPS, são esses que ainda não tem nenhum livro, etc. Tal. É que nós estávamos falando, aqueles que não têm o livro. Então, você veja bem, esses aí não precisam pensar nisso. Mas vamos supor, aquele tenepsista veterano de 5, 6 anos, está ali morejando diariamente naquele trabalho, né? Uma lida constante, ano inteiro. Então, essa pessoa, às vezes, já está recebendo aqueles casos mais cronificados, mais difíceis da baratosfera, e que tem relação com ela, é lógico. Mas então ela vai começar a receber o cara que ela não vê há 1.200 anos. Você está entendendo? Agora, ó, a pessoa só tem uma noção maior disso na UFIEX. Na TENEPS ela nunca vai ter. Totalmente não dá. Porque também perturba o tenepsista. Se ele ficar sabendo da coisa toda, ele acaba a TENEPS. Aqui, ó. O cara está lá no passado e não saiu de lá. Quer dizer, não é fácil. Entendeu? Por isso, gente, o povo fica pensando que esse negócio de fazer a TENEPS diariamente, que isso é um excesso. Teve gente que já veio me falar, falou assim, você está enganado. É só assim que você supera os seus hábitos maus. É o único jeito que tem. A TENEPS muda as pessoas. Elas não percebem. Agora, veja, qual o melhor modo de você mudar seu temperamento? Praticar a TENEPS. Qual o melhor modo da mulher que é invicta casar? Praticar a TENEPS. Tudo isso nós já falamos. Tem um monte, esses listagem, sabe? After Effects da TENEPS. Isso foi feito no Rio há muitos anos, eu já tinha feito. E qual é a melhor maneira, quando acontece a gente ficar meio assim, igual o senhor falou, quando vem uma enxurrada de informação, isso às vezes me acontece. Qual é a melhor forma de lidar com isso? Quando a gente parece que levou uma onda caixote, assim, né, das informações. É fazer uma reflexão positiva do assunto, vendo que aquilo tudo é para melhorar a própria pessoa. Antes de mais nada é ela, depois os assistidos. Então tudo tem sua razão. E ela, vamos dizer, endireitar o corpo, né, para o trabalho. Ver como é que fica, porque aquilo está mostrando crescimento, ampliação. Tem lógica isso? Tem. Para você? Agora, gente, eu estou vendo que chegou mais gente. De vocês que são retardatários, que chegaram nos últimos minutos, tem alguém que não tem o livro manual da TENEPS? Você não tem, não? O que vocês acham? Ela merece? Ela merece? Então vamos dar para ela. Olha, isso nós estamos fazendo a distribuição de carnaval para vocês fazerem o bloco da sexta-feira. Professor. Tá certo? É estudar. Professor Valdo. Sim. Ó, eu andei doando meu manual da TENEPS, hoje em dia não tem mais. Olha, eu não sei se esse negocinho, isso é negocinho na minha terra, eu não sei se ela merece. Vocês acham que ela merece? 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 Então merece. Fafá, seu cartaz aqui está enorme, você pode candidatar na eleição desse ano. Agora, gente, eu estou aqui com várias perguntas, eu vou começar a ver, que até agora já vieram 11. Os estigmas que as pessoas carregam de retrovidas não ajudam a consciência que está caminhando para o despertar, a identificar várias facetas de personalidade nas pessoas que ela for praticar interassistencialidade? Ou seja, a absorção de um estigma não teria também seu lado positivo se usado com parcimônia? Sim, mas veja, a gente não deve receitar o mal para curar um bem. O ideal é receitar um bem para curar um mal, não é isso? Vamos pensar nisso direitinho, vamos com calma. Quanto ao processo de línguas estrangeiras, estou para iniciar minha 6ª língua. Sou professor de inglês há 20 anos. O senhor acha que o poliglotismo realmente pode ajudar no entendimento do conscienciês nas relações interdimensionais? Pois, com certeza, ajuda nos processos da memória, sim. Agora, o problema todo é o seguinte. Nas 5 línguas que você domina, você precisava de ver
os seus dicionários cerebrais em relação a cada uma delas. E depois, qual o resultado disso até agora? O que você fez de cada uma dessas línguas? Isso aí é importante. Eu escrevo a enciclopédia da Conscienciologia, mas você já viu quantas línguas tem aí dentro? Eu uso aquilo que eu posso. Eu sou burro, sei pouco, mas uso ao máximo aquilo que eu vejo que tem valor. Veja o que você está fazendo com isso, como é que está a situação. Vou ajudar uma criança em seus deveres de casa. O menino é adotado e lembra de todos os maltratos que recebeu da mãe biológica. É hiperativo e com déficit de atenção. Ele não fica quieto um minuto, nunca olha nos olhos da gente. Como posso ajudar esse menino, além dos deveres da escola? Ele está na 5ª série. Olha, isso aí é que é esse consultório que eu vou lá amanhã, é o conjunto dessa turma. É necessário que você procure um psicólogo da cognitiva. Psicologia cognitiva. É o melhor que faz para te ajudar mais depressa nisso aí. Mas pode ajudar muito. Olha aí, quem é que você tem aí em Belo Horizonte que pode ajudar você. É um psicólogo da cognitiva. Qualquer coisa, se não achar ninguém, você fala que aqui em Foz tem gente que atende. Gente que entende o assunto. Existe alguma resposta para a questão da origem da realidade extrafísica? Isto é, assim como tem a cosmologia e a paleontologia, que procura explicar a gênese intrafísica do cosmos e do homem, não haveria alguma logia que procure explicar a gênese das consciências? Sim, mas isso não interessa, é aquilo que eu falo. Para a gente saber a causa da causa, a causa primária, a inteligência básica do universo, nem os seres humanos se interessam por isso. Como é que a gente vai saber? O negócio é o seguinte: relaxa e aproveita. Olha que você existe. Penso, ergo sum, não é isso? Negócio? Pois é, cogito, ergo sum. Essencialmente, o que desejo saber é de onde surgem as consciências. Elas surgem principalmente das suas bactérias. Você está carregando uma população de 10 bilhões, não é isso? Não, como é que aconteceu? Eu falei, são trilhões. São trilhões. Pensa bem como é que é. De você vai haver uma parapopulação de uma galáxia. Pelo menos um pedaço. Pensa bem, por isso que o mundo é grande, vai ter que aumentar cada vez mais. Elas ainda surgem atualmente. Sou iniciante da Conscienciologia, estudo de maneira independente. Sim, o problema todo é o seguinte: tudo indica que as criações são incessantes. Agora, mostrar como é que é, nós chamamos isso de mateologia, é muito longe para o nosso conhecimento. Tem muito mais coisa para a gente saber antes disso. Antes de saber essas coisas todas, eu desejaria ficar livre do corpo humano e da matéria aqui, ó, dessa dimensão. Eu acho isso mais importante. O mais inteligente de saber, não encontrei ninguém que me explicasse. Se meu serenão não sabe, eu vou perder tempo com isso? Não sou bobo, né? Qual seria a classificação do fenômeno de alguém começar a compreender um texto em uma língua estrangeira sem ter estudado? No caso, a língua é latim. Se considerarmos consciência como comunicação pura, poderiam cogitar em não classificado sob o termo idioma? Sim, aí depende do que é que você quer, é um processo semântico. Agora, ó, latim, não dá para você falar que você não entende, não, porque latim e português é tudo assim, ó. O português é a última flor do lácio. É um processo do latinório, antigo, é latinista, não tem jeito. Tem que arranjar assim, por exemplo, você vê aí o grego. O grego, alguém falou o grego, você entendeu tudo. No entanto, você vai entender muita coisa. Porque nós temos também muita palavra em grego. O senhor comentou ontem que riqueza rápida é feita por assediadores. Isso se enquadraria em pessoas que ganham loteria, mega sena, quina, telecena? Olha, cada caso é um caso. Você já viu tanto de gente que ficou maluca depois que recebeu um prêmio grande? É só olhar na história. Um monte deles ficaram malucos. Maluco é a palavra que o carioca gosta de colocar nas pessoas que são lelé da cuca. É o mesmo nome.
Quando o senhor vem em Barcelona, quem é que falou que eu vou a Barcelona? Eu não pretendo sair daqui, não. Pode ser que esse ano nós vamos sair, se eu não precisar de qualquer coisa aí, de uma ambulância, ou um exame extra, alguma coisa, médico, eu devo sair no fim de outubro para ir a Uberaba, devido ao jubileu de medicina, que a turma está marcando isso, né? É mais ou menos no fim do mês, depois da eleição, não é isso? É depois da eleição. 28 de outubro, pois é. É lá que eu vou. Agora, Barcelona, ó, eu gosto muito de Barcelona. Já tive aí na minha vida quantas vezes? 15, 20, sei lá. São muitos anos que eu venho lá. Primeira vez que eu fui lá, foi na Catalunha inteira, foi junto com o Chico Xavier. Para mostrar as coisas, nós estávamos estudando a Cola Vida e outras pessoas que tinham lá para saber onde é que era a sepultura de certas pessoas. Amália Domingos Soler. Nossa, eu estou falando, tem alguém aqui. Estou sentindo a energia, o banho de energia. Ó, isso aqui é o banho de energia. Ó. Deve ser a Amália Domingos Soler. Ela tem ajudado ultimamente a Laura. Agora, lá, nessa ocasião, ainda tinha a ditadura do Franco. Então, o Franco era siderado e escravizado a processo também da Igreja Católica. E eles, então, perseguiram o processo da Amália Domingos Soler devido ao espiritismo na Espanha. Então, acabaram. Nós procuramos o túmulo, ninguém achou na ocasião. Isso em 1966. Agora, foi lá que a gente tinha perseguição do povo, do Franco. Eles perseguiam a gente. O Chico sentiu isso na pele, junto comigo. A gente ia conversar com as pessoas no último andar do edifício, aonde tinha o elevador e a caixa d'água. Para não ter ninguém vendo o que a gente está falando, e não tinha nada de gravação de nada, registro de nada. Não, isso aí foi, Madrid houve isso, mas o meu problema maior foi em Barcelona. Porque Barcelona havia os amigos nossos, porque eu e o Chico, ele era minha mãe, eu era filho dele, nós moramos lá perto, em Mataró. Isso no fim do século XIX. Você está entendendo como é que é? Agora, nós somos perseguidos mesmo. Isso aí que eu falo, é uma das 6 ditaduras que eu vi na Terra. Agora, essa aí nós tivemos de influência do negócio contra nós. Lá em Portugal também nós temos diferença, uma perseguição também, feita à base do Salazar. Mas a gente conseguiu escapar. Lá em Portugal, eu cheguei a dar entrevista, o Chico deu entrevista, tirar fotografia conosco, porque havia um almirante, um comandante lá, que era o Isidoro Duarte Santos, lá da revista Estudos Psíquicos, que superava aquilo e ele tinha uma certa, fluência de trabalho lá com o governo. Quer dizer, ele fazia média, né, com o governo para poder sobreviver. Agora, em alguns momentos durante o dia, principalmente quando estou estudando na biblioteca pública, quando estou tomando banho, começo a refletir sobre alguns assuntos e começo a ter respostas altamente complexas, ficando difícil assimilar as mesmas. Seria ideia estudada no curso intensivo que não estão conseguindo chegar ao meu cérebro físico? Não, isso aí possivelmente é a hora que você está se predispondo para refletir. Então arranje um horário para a sua reflexão que o amparador vai colocar ideias boas, avançadas na sua cabeça. Isso é importante. Sou estudante de psicologia. Ontem, na aula de ética e cidadania, perguntei para o professor sobre a cosmoética. Ela disse que só existia ética quando houvesse uma moral humana, com suas verdades daquela época. E como não existe uma verdade única, e sim uma verdade relativa, a cosmoética não existiria, portanto. Que argumento poderia usar para fazer com que ela pense no assunto? Olha, fala com ela que ela vai morrer, ou seja, vai dessomar, ela vai desativar o corpo, ela vai ver que vai ter uma ética muito maior do que essa, que serve para todo mundo, em todas as dimensões, e ela está por fora. Agora, o argumento dela é totalmente materialista, totalmente físico. Daí, essa ética aí, é que cria
morticínio, os martírios, os holocaustos, a coisa toda, começa por aí. É duro isso aí. Agora, professor de psicologia. Agora, ó, só para lembrar vocês, informar, tem uma faculdade no Rio de psicologia que o professor estuda a cosmoética junto com ela, positivamente. Né? Professor, o senhor falou da Mara. Eu não entendi. Falei de quem? Agora, uma consciência que está ajudando os processos. É a Mara Domingos Soler. Ela foi uma pioneira lá dos processos de manifestação parapsíquica, mediúnica, do espiritismo e tal. Okay. Escreveu um livro, tem livro dela lá embaixo. O Chico gostava muito dela porque ele chegou a receber mensagem dela. Quando nós fomos lá, um dos lugares que ele queria era visitar o túmulo, que eles falaram que tinha um túmulo dela. Quando nós fomos, não havia o túmulo. O governo tinha mandado acabar com aquilo para acabar com a memória dela. Tudo que falava de espiritismo, nós acabávamos, onde aparecia. Foi lá que aconteceu o negócio que nós esperamos, eu e o Chico lá numa praça, em Barcelona, o nosso amigo que ia sair de um dos edifícios que tinha lá perto. Ele queria falar com a gente, mas não queria falar na família, porque não podia confiar, devido ao Opus Dei. E acabou ele não indo lá. Logo depois disso, esse homem dessomou. Agora, o Opus Dei, o povo lá fala, não, isso é o Opus Dei, falava tudo baixinho. O Opus Dei dominava esse negócio na época da ditadura do Franco. E o Franco era assim com os nazistas, ó. Os nazistas ajudaram o Franco. Uma vergonha total nesse negócio. Se você for pensar, não é fácil. Qual é a relação específica dela hoje em dia com os nossos processos aqui? Como ela tem ajudado? Não, ela deve ter feito o curso intermissivo, né? De lá para cá, né? O próprio Chico estava estudando isso aí. Então, sendo assim, as coisas devem ter mudado. Ela deve estar ajudando o povo que ela pode. Agora, ela tem uma ligação com o processo da Espanha. Do jeito que a gente tem, né? A sua mãe tem. Sim. A sua mãe foi a primeira que foi para Barcelona. Eu dei muita força para ela nesse sentido. Fazia parte disso. E havia alguns companheiros nossos lá, meu companheiro de muito tempo, já anos antes do Instituto, que ela mesmo procurou na ocasião. Todos esses depois sumiram, a gente não viu mais. Eu lembro, sim. É. Agora, a Espanha tem isso. Outra coisa, havia também uma equipe de parapsicólogos que tinha uma origem espírita, que nós somos em Valência, né? Vilhena e outros lugares, lá, Alicante, e eu dei aula lá, dei opção de coisa. Muita gente foi comigo lá. Tudo é na Espanha. A gente passava lá, perto daqueles lugares das mulheres peladas, etc., que é as praias de mulher nua e tal. Tudo tem lá perto, né? Perto da ilha, lá, com aquele negócio. Tudo é nessa área. Tem de tudo. Agora, esses dias apareceu lá no Telecine um filme de propaganda da Grécia, lá de Santorini. Só mulher pelada. De tudo quanto é jeito. E outra coisa, artistas sérios de Hollywood, de horário sério. E só para 16 anos, até 16 anos todo mundo podia ver. Agora, tudo uma verdadeira pornografia. E artistas, atores e atrizes conhecidos, gente séria. Agora, a gente via que era uma propaganda clara para o povo ir para as ilhas da Grécia, né? Mykonos, Santorini, etc. Tal. E outra coisa, você via aquilo, uma droga, né? Mas eles acham que é massa, é só pedra. Não tem, você não vê quase nada de verde, não tem nada. Mas eles exaltando aquilo, o modo de ser, etc. Então, o tema que arranjaram é um cara que vai com a namorada dele, mas que não sabe se vai casar ou não. Chega lá e vê uma dona feia, toda atrapalhada, fica apaixonado por ela. A outra fica sabendo. Aí começa, então, as ingresias naturais do processo do romance. Mas agora tudo é propaganda do problema de Santorini. Eu nunca fui nesses lugares, nenhum deles. Nunca perdi tempo. Eu via fora do corpo como é que era. O negócio não é fácil. Professor, nosso trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, em comparação também com o pessoal lá da IAC,
tem desenvolvido um trabalho muito bom. A escolha, eu já perguntei isso uma vez para o senhor, mas só para reforçar, a escolha do país para a gente iniciar é devido à liberdade de expressão e os contextos todos aqui que facilitam. No meu caso, eu dei valor para isso, né, para poder não dificultar tanto o trabalho da gente. Entende? Porque dinheiro não resolve isso só, não. Dinheiro ajuda, se a pessoa é inteligente para saber fazer uma aplicação econômico-financeira. Mas não resolve. Se dinheiro resolvesse tudo, mas não dá. É possível você ter mais a liberdade de expressão, entende? Que é onde você pode captar maior número de voluntariado, né? Elementos do voluntariado. Aqui é muito melhor. Agora, todo lugar vale a pena. O Wagner e a Nancy estão trabalhando muito bem. Muitos aí de vocês que sentiam alguma coisa dentro, que está preso a um processo passado, às vezes é bom entrar lá para ajudar. Tudo aí, as portas aqui da Cognotes estão abertas para mandar gente para lá. Qualquer coisa, eu mando até com um cartão, né, de apresentação, pistolão, carta de recomendação, etc., pistolão, etc. Vamos em frente. Agora, a primeira coisa, a pessoa tem que ter ocupação e tem que ter pé de meia. Não pode ir para lá para ficar dependente deles. Isso aí é golpe. Não dá. Né? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? É você? Você podia falar sobre as evocações das palavras, assim, elas ocorrem independente da pessoa fazer alguma relação imaginativa? As palavras, elas mexem com tudo. Agora, pensa bem, se você quer estudar o processo de evocação, pensa bem nas centrais extrafísicas. Pensa, junta uma coisa com outra. Começa a pensar nisso. Você vai ter uma opção de ideia. Mas como assim? Central extrafísica. Se você vai acessar uma central extrafísica, deve ter palavras, uma senha, alguma coisa boa. Seu pensamento é uma senha, sua intenção é uma senha. Como é que fica? Agora, assim é qualquer tipo de palavra. Tem certas palavras, por exemplo, que são negativas sempre. Por exemplo, a palavra desgraça é terrível. Ela não traz nada de bom para você. É porque eu fico curiosa, porque tem algumas palavras que deve acontecer isso com todo mundo, mas enfim, que me chamam a atenção. É como se aquela palavra tivesse um bold natural para mim. E aí, geralmente, eu vou desvendando e tem alguma coisa, alguma relação. Tem. Mas eu não consigo entender que mecanismo é esse. Entendeu? Isso é processo mnemônico. Aí o problema é problema mnemônico. É o da sua retenção. É um processo, isso é natural. Todo mundo tem. Mnemônico, holomnemônico? Holomnemônico. Perdão, seu. Da sua memoriologia, a paragenética. Essas coisas têm holobiografia. Essas coisas existem. E essa... Tem coisa, por exemplo, que eu sei do meu passado, que tem certas palavras que eu evito até de usar, porque senão eu vou caminhar para aquilo que eu fazia antes. Você está entendendo? Então eu evito, eu corto aquilo, não. Que a palavra atrai palavra, e atrai ideia, e essas ideias atraem gente. Gente vai atrair cenário. Cenário, você vai ficar envolvida com aquilo. A gente tem que estar escolhendo até as palavras que a gente quer. Tudo que a gente faz. É o jeito. Não dá. Esse caso da questão da palavra chula, né, do palavrão, você colocou aqui na interaciologia, da interação palavrões, assediadores extrafísicos. Isso ocorre por quê? Pelo seguinte, o assediador extrafísico, ele tem que ser veemente naquilo que ele está combatendo, ou criticando, ou reivindicando. E eles não têm nenhum limite de etiqueta ou de educação. Então a palavra de baixo calão é muito importante. Eu já tive coisas que eu estava fazendo com o trabalho, que eu recebia a palavra de baixo calão de 8 idiomas diferentes. Tem palavra que eu nem sabia o que era, que via eles lá expondo, eu depois fui pesquisar para ver o que era. Entende? Tem muitas assim.
Então isso aí faz parte, porque é a veemência que eles querem mostrar através do problema. Tudo é problema da eloquência, da retórica, da oratória. É a veemência do histrionismo. Agora, o histrionismo trágico do assédio é o pior que tem. É aquela cena do assediador que é capaz de tudo, que fala tudo que vem na cabeça dele, que não há limite para nada. Agora, extrafisicamente, às vezes a gente vê isso ainda. Eu penso que com o tempo essas coisas todas vão melhorar extrafisicamente na Terra. Com as transmigrações, muita gente, né, de baixo calão, às vezes vai ser afastado, isso aí vai melhorar. É um jeito. Professor Valdo, página 127. Efeitologia, o efeito desinformador da palavra envelhecida. Sim, nós tocamos já nisso aqui hoje também. O problema é o seguinte, por exemplo, uma palavra que você está fazendo dá um texto, e aí você põe uma palavra que ela já não é mais usada, ela não está dentro do tesauro do tema ou da disciplina que você está desenvolvendo no seu texto. Ela não está no tesauro, ela não é recomendável. Você põe, aquilo vai diminuir o que você está escrevendo, diminui o texto, a qualidade. Uma palavra mal colocada, entendeu? Ela derruba um texto. O senhor disse em paradoxologia que o paradoxo da palavra é capaz de desvalorizar todo o texto. É capaz de desvalorizar todo o texto, uma palavra só. Às vezes tem disso. E aí a intencionologia intervém? Também. Porque agora você pensa bem, você está falando um texto sério, muito sério, nobre, um processo de assistência. Aí você coloca lá uma expressão, por exemplo, de baixo calão, uma palavra chula. Como é que fica? Um palavrão. Aquilo mancha o seu texto. Não é a mesma coisa, piora mas tudo. Aí intervém a pensionaceira, né? Tem coisa que é preciso de explicitar. Eu, por exemplo, mesmo quando a palavra não é chula, ou ela não é tão pejorativa, ou ela não é assim envelhecida, eu às vezes mudo para usá-la, eu coloco entre aspas, ou ponho em itálico. Eu chamo a atenção que a gente está usando aquilo, porque não tem outro jeito. Agora, eu faço isso tudo, inclusive com as palavras de interligações. Eu corto os que do meu texto, essas coisas todas. Porque é sério, hein? São o efeito desinformador. Do estilo. Eu corto tudo quanto é teste de comunicação. Entendeu? Aquilo que eu posso. Para enxugar o negócio, para a pessoa não ter dúvida sobre isso. Agora, com o tempo, ela acostuma do jeito que eu escrevo, porque o negócio fica tudo taxativo. Não tem meio termo. Não dá para ter 3 ideias simultaneamente, é uma só, é aquela que está escrita aqui. Então é importante. Professor, aqui no ar, na frente. Voltando na interaciologia dos assediadores e os palavrões, né? No caso da pessoa que está sofrendo assédio, até por base nos palavrões, os xingamentos e tudo mais, se ela consegue manter uma postura mental de ideias que contraponham a isso, ela consegue cortar? Não, sempre consegue. Se você tem boa intenção, você supera aquilo tudo. Porque toda pessoa que usa a palavra de baixo calão, ou chula, ou assim, fora do local, do texto, da hora, da condição, ela está por baixo, né? É um processo patológico. Então, se você está harmonizada, equilibrada, com intenção boa, tem discernimento, você supera, a sua energia é superior a isso. E aí, no caso, assim, isso deveria partir da própria pessoa vítima da situação? Ou isso pode ser feito uma intervenção externa? Geralmente tem que partir do assistente, que tem que ajudar. Primeiro o assistente, depois que entra o assistido. Aí a responsabilidade básica é do assistente, esse é que tem que ser examinado. Você tem que ter noção disso para assistir melhor as pessoas, né?
Agora, o assistido não, ele às vezes está tão enrolado dentro de problemas muito maiores que aquilo, que isso aí é apenas um processo de forma, de moldura, não é o essencial, não é o conteúdo. Ele não tem nem ideia disso. Ele está pouco ligando, nem pensou, nem raciocinou. Não consegue acessar isso, né? E a palavra também tem, por exemplo, usa uma técnica que o paciente, ele fala um sentimento, né? E às vezes ele não consegue nem falar a palavra, o sentimento que ele tem diante de uma situação. E aí a palavra, ela pode, assim, é aquela sensação, bloquear a energia, e daí conforme a pessoa vai falando... Pode, tem palavra, por isso que tem aquele negócio do Oriente, do mantra, essas coisas todas. Uma palavra, ela pode hipnotizar uma pessoa. Por uma palavra, você hipnotiza a pessoa. Isso é perigoso. Palavra funciona. A coisa é consistente, ela existe. Você tem que cuidar, porque a hora que você fala uma palavra, a pessoa pensa num conteúdo logo. O que significa aquilo? Agora, o pior é a hora que confunde tudo. Então eu chego e falo assim, manga. Você devia ver o que vocês vão pensar. Você que está costurando lá, você vai pensar na manga do seu vestido, que você está pensando. Eu só penso na manga porque eu como a manga. E em relação a... Então isso varia muito, você de ver a acepção da palavra que está usando, como é que é. E vale também para números, por exemplo, tem um número que eu sempre associo com... Aí depende, né? Agora, números, eles são em menor número, muito embora seja em maior número, esse me entende. Eles são em menor número, sem repetição. E são em maior número repetido, entendeu? Em relação com as letras. Por isso que a maioria das pessoas, elas guardam mais o número do que a palavra ou as letras. Mas, em compensação, fora do corpo, nem sempre. Aí já muda. E daí como eu posso ver um significado para esse número que eu sempre percebo, assim? Como é que é? Por exemplo, eu tenho um número que eu sempre vejo, assim, aquele número sempre me chama atenção. Onde que eu posso procurar o significado dele? Assim? Não, o melhor que você faz é colocar isso no laptop. E guarda. Se aquilo ocorrer mais vezes, você vai colocando. No fim da história, você vai ver a mensagem que está atrás disso. Isso é a sincronicidade. É o melhor que você faz, é o mais inteligente. Eu queria fazer uma pergunta, se o senhor me permite voltar para a TENEPS, o assunto da TENEPS. Eu sempre tenho dúvida, quando eu sei que tem um aparador técnico da TENEPS, mas e quando chegam aquelas consciências muito doentes? Então, elas são trazidas por alguém, não é? Como chamam essas pessoas? São enfermeiros, são ajudantes? Não é um amparador, ele é que toma conta disso. Ele é que superintende isso tudo. Todos eles são socorristas, todo mundo está ajudando. Tudo é amparador. Tudo é amparador. Agora, quem orienta isso são esses evoluciólogos, que têm uma visão de conjunto do povão todo, da área. Isso é evoluciólogo. Porque eu tive uma experiência lá na Aracê, fazendo um seminário, que teve uma despedida, né, o adeus, e a pessoa que estava já morrendo mesmo, já dessomando, chegou amparada por dois amparadores, ou dois assistentes, não sei, e chegou pedindo perdão, e eu vi que eles a seguravam, realmente ela estava já... A primeira coisa que tem que ver, se são amparadores ou se não são. Isso e às vezes é guia cego, às vezes é um parente, é uma pessoa que não é assim tão habilitada. Eu pensei que fosse enfermeiro. Agora, amparador é um técnico, ele sabe o que estão fazendo. Sabe tudo que pode ocorrer, como é que é, etc. São traquejados, experientes, veteranos, entendeu? Tem competência. É diferente de guia cego, etc. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Página 126. Aí em detalhismo, na última linha, você escreve o princípio tarístico de pesar as próprias palavras. O problema é o seguinte, a gente tem que ver todas as palavras que nós estamos usando. Se ali naquele contexto é a melhor palavra que a gente deve usar, ou se tem outra palavra melhor que aquela. Tem que sopesar o conteúdo, a forma, a imbricação da palavra. Tem uma série, por exemplo, de condições que você pode evitar se você olhar isso.
Inclusive os problemas as deformações de ideias que as palavras juntas formam. Tem uma porção de coisa nisso aí. No manual de redação da Conscienciologia, eu explico isso tudo lá. Então a pessoa tem que sopesar, quer dizer, colocar as palavras numa balança, ver se está de acordo. Agora, onde é necessário maior trabalho de sopesar a condição e o valor das palavras, é com referência aos títulos dos trabalhos escritos. Título. Qual é o título que você vai fazer para o seu texto? Seja uma conferência, uma tese, um artigo, um livro. Qual é o título? Isso é a coisa mais séria que tem. Tudo bem, tem que ver. Agora, ó, nesse assunto tem que olhar também os paratextos. Paratexto é tudo aquilo que diz respeito à side, quer dizer, laterais, vamos dizer, a periferia do texto. Para isso, tem gente que já escreveu, o melhor livro que eu já vi é esse aqui, ó, Paratextos Editoriais. Isso é de um francês, Gérard Genet. É a primeira vez que eles publicam isso em português. Esse livro é antigo, mas foi publicado agora no ano passado. Ele é de 1987, você tem uma ideia. Português? Esse aqui em português. Está muito bem feito. Muito embora eu tenha achado aqui aqueles negócios aí do nosso amigo que traduziu aqui. É esse aqui que eu estava mostrando. O brochado, sabe? E o privativa. Foi aqui. Essa é a privada. Agora, o que se passa? Só para vocês terem uma ideia, aqui tem uma opção de coisa que é dos meus dados. Eu tenho isso nos meus dados há muito tempo. Esse homem já estudava isso. Eu conhecia o livro dele em francês, mas não em português. O nome do autor, lugar, o onimato. Vocês já viram essa palavra? O anonimato e o pseudonimato. Está tudo aqui. Tem um monte desses processos assim, das técnicas que eles usam em tudo. Agora, é muito interessante. Por exemplo, pós-fácios, prefácios posteriores, prefácios tardios, prefácios alógrafos. Alógrafos. Presta atenção. Agora, prefácios actoriais, prefácios ficcionais, autorais denegativas, autorais fictícios, alógrafos fictícios, actorais fictícios, espelhos. Por aí vai. O livro é seríssimo em matéria de detalhes. Eles estudaram isso muito. Agora, tudo é sobre os processos franceses, né? Porque o cara é da França. Eles falam em Balzac, aqui Balzac é um dos mais citados, porque ele pegou, estudou Balzac de fio a pavio, com os negócios todos. Agora, entre os autores citados, o Balzac está entre os principais aqui, porque tem um índice onomástico. Um outro também é o Proust, ele cita muito o Proust. Agora, tem muita coisa, mas a maioria que predomina é gente o Emile Zola também tem opção. A maioria da França. Agora, é muito engraçado. Por exemplo, vocês têm uma ideia de como é que é o livro? Ele começa com peritexto editorial. Peritexto. É aquele que está em torno, tá certo? Agora, o que se passa? Depois ele vem. Ele estuda os formatos dos livros, das apresentações da editora. Isso aí é um livro que, com o passar do tempo, quem vai se interessar é o Marx, esse povo todo. Agora, Marx, você talvez, ficar do negócio de publicar livro, você vai se interessar também por isso. Outro, coleções, capas e anexos, páginas de rosto e anexos, composição e tiragens. Agora, desse peritexto, ele fala do prefixo antitético, do epitexto, paratexto, peritexto e epitexto, perigrafia, paratextos anteriores, paratexto original. Aqui uma coisa que muita gente não sabe. Todos os prefácios originais de Balzac foram suprimidos espontaneamente em 1842 por ocasião do reagrupamento chamado La Comédie Humaine. Quer dizer, eles tiraram o prefácio.
Depois eles andaram colocando em algumas edições francesas. No Brasil, quase que não tem. Existem traduções, mas no Brasil até que está bem feita a comédia humana dele lá. Agora tem uma série de condições disso aqui. O paratexto editorial, a assertiva definitória, o paratexto íntimo, o paratexto ântomo, presta atenção, o prefaciador alógrafo, a força ilocutória, a performativa, tudo isso tem explicação para as coisas. E ele estabelece também aquelas diferenças. A dedicatória de exemplar e a dedicatória de obra. O prefácio tardio e o prefácio original. O prefácio alógrafo e o prefácio autoral. Alógrafo quer dizer que não é o autógrafo, é o contrário. Entende? Agora, tem uma opção de coisa. Agora, ele estuda nisso aqui a bibliologia. A bibliologia eu mesmo já trouxe aí para falar sobre isso com vocês. Eu já estudo a bibliologia há muitos anos. De modo que é bom ver. Agora, uma coisa na edição de bolso aqui que ele colocou formato de bolso, edição de bolso, cultura de bolso, pocketbook, livro de post. Mas ele não colocou edição de algibeira. Essa eu não sabia. Essa escapou. Né? Isso aí é eu que estava colocando. Já colocou tanto, né? Vamos examinar o que faltou. Mas é interessante isso aí, para ver o processo de texto. Uma neo-ideia relativa com si ou à humanidade, ou ainda pode ocorrer nas duas formas. Uma conclusão sobre determinado assunto relativo à própria consciência, fruto de uma reflexão e a qual nunca havia se chegado anteriormente, pode ser considerada uma neo-ideia? A neo-ideia é a seguinte: é a hora que você tem uma ideia, procura na internet. Se não acha nada daquilo, essa é uma ideia nova. Eu garanto para você. Agora, o que se passa? Uma ideia que diz respeito a você é uma coisa sua. Mas, às vezes, tem uma ideia mais abrangente que serve para a humanidade inteira. Aquilo vai trazer algum esclarecimento. Então, vale a pena. O potencial para o desenvolvimento da ciência, através das experiências fora do corpo, é extraordinário. Você sabe se centros das pesquisas como a NASA utilizam projetores para suas pesquisas? Um exemplo, explorar Marte. Você pode comentar? Não, já houve caso disso, tem uma série de livros sobre isso. Eles andaram estudando isso, principalmente na década de 70. Eu mesmo cheguei a dar aula sobre isso aí, que é o processo da série, que eles já usaram na inteligência, né? O Pentágono usou muita gente disso aí. Nós temos uma série de livros lá embaixo na holoteca sobre esse assunto. Hoje, eles já não estão usando muito, não. Porque o negócio começou a ficar feio lá. Do lado deles, eles andaram tirando um pouco fora dessa história. Ontem, estava estudando a biografia de Amália Domingos Soler, é a Laura que está escrevendo, e senti ela muito próxima de mim. Agora você confirmou que ela tem me ajudado. É uma pena não ter mais parapsiquismo para entender e interpretar melhor essas percepções. Como eu poderia entender e aproveitar melhor esses sinais? Seria bom de vez em quando você vir aí para as dinâmicas, né? Isso aí vai ajudar. Em relação aos mantras, qual a sua opinião? Olha, mantra é bom, mas já era, né? Tem coisa muito melhor do que isso. Se o mantra fosse bom, eu estaria usando o meu aqui toda hora, porque esse aí eu conheço há séculos. É da época dos Zéferos, muito tempo, no entanto, eu não uso. E eu sei que ele funciona, porque eu tenho experiência dele. Mas isso não precisa. O negócio é estado vibracional, sua intenção. Olha o que você faz com a energia. O senhor falou agora há pouco sobre independência financeira. E eu ia mesmo perguntar, por que algumas pessoas não conseguem de forma alguma nem independência financeira e às vezes nem trabalho? Por que isso acontece com a pessoa? São motivos kármicos? Algo na pessoa rejeita o sistema de dinheiro? Enfim, o que se dá num caso desse? A maioria que acontece isso é porque são pessoas, como eu falo, miserê. Se a pessoa é miserê, o processo do dinheiro cai fora dela, custa aparecer na mão dela. A pessoa tem que ser lágil. Uma pessoa, por exemplo, se ela começa a fazer assistência, geralmente ela não fica sem emprego, ela arranja emprego. Isso é uma das técnicas que havia, que eles já falavam nisso, até os comunistas falavam nisso na Uberaba, na década de 50. Quando a pessoa começa a fazer assistência, se torna voluntária, ela começa a ficar conhecida, acaba arranjando alguém que vai assisti-lo, porque ela está assistindo outros, ela vai ser assistida também. Então arranja um emprego.
Então, uma coisa séria que a gente vê é o seguinte: aquela pessoa que não tem emprego, que não tem dinheiro, que não tem pé de meia, não tem nada. Mas, em compensação, também ela está lá. Está esperando o maná dos céus cair em cima dela. Uma boa parte é assim, quer dizer, não faz por onde. Tudo tem que ter o alto esforço, senão não melhora. Né? Então, isso aí vale a pena pensar. Né? Tem mais alguém que esteja aí com o microfone? Nós ainda temos uns minutos aqui. Pode falar, João. Numa tertúlia bem antiga, a gente estava comentando sobre o princípio da descrença, né? Que a gente estava vendo assim, os cursos intermissivos foram feitos em vários locais diferentes, cada um, né? Mas parece que o princípio da descrença é um elemento em comum desses cursos intermissivos, né? A gente poderia dizer que os neologismos seriam mais ou menos a mesma coisa em termos de tais, na comunicação, porque o princípio... mas agora o problema do neologismo tem uma coisa. Toda vez que você vai falar de uma ciência nova, você tem que ter neologismo. Como é que você vai ver um fenômeno, um fato novo, sem dar nome para ele? Você tem que dar. Se ele é novo, você não pode dar nome antigo. Mas por exemplo, na TARES, uma das coisas mais sérias é o neologismo, né? A gente poderia usar todas as técnicas, se as palavras não fossem novas, não traria novidade nenhuma. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte: neologismo existe do processo de ser novo, neo. O negócio é esse. Se tem uma coisa nova, você tem que dar um nome novo, não tem jeito. Você já pensou? Esse ano, todo mundo que nascer vai chamar João. E toda mulher que nascer vai chamar Maria. Não dá, né? Maria 1, Maria 2, Maria 3, João 1, João 2, João 3, não dá. Tem que mudar, tem que colocar outros nomes da história. Não tem saída. É saída. Porque aqui na frase enfática, você colocou, né, a questão das palavras envelhecidas atravancando a reciclagem, né? Então, daria para dizer assim hoje, se a gente aplicasse o princípio de descrença junto com o neologismo, boa parte da TARES já está bem encaminhada. Né? Agora, o problema é o seguinte: as palavras envelhecidas atravancam a reciclagem, que a pessoa fica presa naquela ideia que a palavra dá, que é antiga, e aquilo já criou uma condição que está estigmatizada na memória dela, o que ela faz. Não há reciclagem sem palavras novas. Eu não admito isso. Na prática, isso não funciona. Uma pessoa reciclou, ela tem que ter mudado o vocabulário dela. Se ela está com o mesmo vocabulário e falou que reciclou, conversa. Reciclou coisa nenhuma. Aquilo tem que ter uma influência e uma atuação até no que ela pensa, no que ela sente, no que ela faz e no que ela fala, no que ela escreve. Senão, que reciclagem é essa? Reciclagem pro forma, de aparência. Então, ressex, exige mudança também do vocabulário. Valdo, eu estava falando de livro aí, inclusive de filosofia. Eu lembrei o seguinte: um livro que pode ser até mais ou menos atual e que ele é envelhecido em tudo. Ele usa palavras envelhecidas, mas também o livro em si é envelhecido. Isso é lógico, tirando coisas de religião que já é assim. Mas, por exemplo, a gente deve ler esses livros antigos, envelhecidos, essa coisa toda. Por exemplo, falando aí na sua linguagem, vamos ler Kant e Hegel. E vamos esquecer Nietzsche e Heidegger. Então, você tinha falado de Nietzsche e Heidegger. A gente pode considerar que a obra é envelhecida já, nesse caso? Não sei. Todas essas obras são um pouco envelhecidas, inclusive do próprio Kant, do próprio Hegel. Mas veja, é interessante, né? Porque eles têm muito mais densidade do que o resto do povo. Vale a pena pensar. Mas aí você citou também esse texto, que acho que se leu foi do 700, né? Ali tem um texto... da introdução do 700? Mas aquele texto todo é envelhecido, né? Pois é, não. Agora o problema todo é o seguinte: esse aí é para a pessoa, a hora que ela vai ler, o que ela deve fazer para mostrar que o texto, que eu não quero doutriná-la em nada. Na primeira página do experimento eu já faço, aqui não tem doutrinação. É você com você. Pega ou larga. Qualquer coisa, esqueça esse livro. É isso que eu quero dizer. Mas os livros... Então, isso aí é muito importante para nós estudarmos qualquer coisa técnica.
os livros por aí mesmo, os de ciência, de filosofia, sei lá, de sociologia, eles podem ser, pelo menos sempre tem uma parte envelhecida neles. Não pode ser mais ou menos, não sei. Não, isso varia, né? Por exemplo, livro pornográfico. A maioria é envelhecido, né? Já nasceu morto. Ele é natimorto, natural. Agora, o problema todo não é só isso. Ele é desnaturado. Então, ele é da monstruosidade. Como é que chama a ciência da monstruosidade? Teratologia. Ele é teratológico. Mas isso tem bastante por aí. Então, existe uma opção de livros que já estão sendo lançados, já tem mais barba do que eu. São antigos. Já eram. E os livros repetitivos que tem por aí de besteira? Todos esses também são envelhecidos. A repetição, vamos dizer, balofa, sem nenhum efeito, que não rende nada, que não acrescenta nada a você. Também são envelhecidos. Vamos dizer, o autor, ele também tem ele tem que ter também muita coisa do passado para fazer isso. Sim, isso. mas veja, envelhecimento não quer dizer envelhecimento. Envelhecimento. Uma coisa vil, uma coisa velha, nem sempre é vil. Você, por exemplo, é uma coisa que não é tão nova e você não é vil. Vamos entender como é que é o negócio. Então, vil e velho são coisas bem diferentes, né? Vamos pensar bem nisso. Agora, existem coisas antigas que não foram envelhecidas. Então, isso também que tem valor. Essas é que nós temos que dar valor. Tem obras antigas que são... De algumas palavras, aquele resgate de expressão, né? O que leva o senhor a fazer isso? Por exemplo, tem vários verbetes assim. Mostrar a vocês a flexibilidade mental que a gente precisa para fazer abordagem às realidades. Fazer uma abordagem técnica, fazer uma pesquisa, uma investigação, uma maiêutica, negócio todo, uma interpretação. Nós temos que ter jogo de cintura, flexibilidade. Agora, por exemplo, eu estudo tudo, mas eu procuro exaltar o melhor. É sempre assim. Não tem outra saída. Agora, o envelhecido, o povo tem que saber o que viu, aquilo que já perdeu valor, está ultrapassado, superado, não interessa mais, é demodê, já quer um show, está oxidado, como diz o cara. É um processo de carucho. Carucho. Tem outros nomes, né? Quando está fazendo frio, é outra coisa. Aí o cara vai, não, mas Valdir, isso é penicilina. Mas não é, né? Então nós temos que examinar a qualificação do conteúdo das ideias, das palavras, dos textos e das obras. A qualificação do conteúdo disso. Se a pessoa chega nisso, ela vai errar menos. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 99 assinaturas do livro de presença, 20 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 66 votos presenciais e 6 votos online. Teremos hoje recados da Neira, palestra do IPC, lote, curso Ectoplasmia e Assembleia da PEX, o César Cordiola, Vila Consciência, a Jussara, Encontro de Juristas, e o William Wilson, a palestra da PEX. Antes, teremos recado dos amigos. Boa tarde. A partir de junho de 2009, o programa Amigos da Enciclopédia inovou com a possibilidade de patrocínio pela empresa Amigos da Enciclopédia. Através da contribuição mensal de R$ 500, é possível patrocinar a tertúlia e inserir a logomarca da sua empresa na tela da transmissão das tertúlias online. O serviço hoje conta com 9 empresas e tem espaço ainda para mais 10 empresas, ou 11 empresas. Na verdade, hoje estamos com 8, temos espaço para 12. A seleção da empresa é feita pelo programa Amigos, em parceria com o grupo CAEC e o CEAJUC. A empresa interessada deve iniciar o contato com o CAEC. Pode ser pelo telefone 3525-2652
ou pelo e-mail amigos@enciclopediadaconscienciologia.org. Pessoal, e lembrando, agora no balanço existencial a gente vai sortear o Kindle. Quem ainda não fez a inscrição, não fez a sua renovação, a gente convida a fazer. Pode ser pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org, e no site a gente aceita os cartões Visa e Amex. O Visa em 6 vezes e o Amex em 12 vezes. E quem quiser fazer uma composição com pagamentos diversos, por exemplo, cheque, dinheiro e cartão, pode fazer isso direto na recepção. Sendo que na recepção a gente aceita também o Mastercard, tá? Em 8 vezes. Então é um convite especial e durante o balanço existencial a gente vai apresentar para vocês aí a nossa nova campanha aí para o primeiro semestre. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar as palestras gratuitas do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia no próximo final de semana. Então, a primeira palestra vai ser realizada no Centro Educacional Foz do Iguaçu, na Rua Rui Barbosa, 820, sala 804, no edifício Executivo Centro. O tema da palestra: telepatia, uma realidade ao seu alcance. A professora palestrante será Priscila Carvalho. O horário será às 15 horas. A segunda palestra vai ser realizada no local JL Shopping Cataratas, no segundo piso, próximo à Livraria Nobel. O horário 19 horas. E o tema da palestra: você já teve a sensação de estar fora do corpo? Professor palestrante João Luiz Ferreira. Maiores informações, telefone 45 3028 0282 ou 45 2102 1448, ou ainda no site do IPC, www.iipc.org. Estão todos convidados. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Só lembrando que nós amanhã estaremos começando o curso Balanço Existencial. Nós estamos com 104 inscrições já feitas. Quem ainda estiver em dúvida, pensando em fazer o curso, ainda há tempo, pode se inscrever aqui no CAEC, tá? E amanhã, então, às 8h30, no discernimento. Nós gostaríamos de aproveitar para divulgar o curso Ectoplasmia e Proex com o professor Frederico Gani, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 17, a partir das 15 horas. É um curso que terá uma parte teórica com apresentação de biografias de médiuns da era clássica da metapsíquica para psiquistas e pesquisadores também, e terá uma parte prática com instalação de campo ectoplasmático. Então, vale a pena, aí todo mundo que estiver se interessando mais por esse assunto, participar. Ectoplasmia e Proex, dia 17, quarta-feira, a partir das 15 horas, aqui no CAEC também. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de reiterar o convite para a primeira Assembleia Geral do Condomínio Vila Consciência, que vai ser realizada agora, nessa terça-feira, a partir das 7 horas da noite, no auditório do Discernimento. É uma Assembleia bastante importante, vai ser aprovada a convenção, eleito síndico, vice-síndico, conselho técnico, fiscal, científico, aprovação do orçamento do condomínio e também a previsão de taxa de condomínio para os primeiros 6 meses. Muitas pessoas têm perguntado se podem participar desse evento, sendo proprietários de lotes na Asa Sul, ou mesmo não tendo lotes, só querem lá observar. Não tem problema nenhum, é claro que a pessoa não vai poder votar, né? Ela não tem direito a voto. Mas querendo participar, vai ser uma alegria a gente interagir isso em grupo, ok? Essa construção grupal. Todos convidados, terça-feira, a partir das 7 horas da noite, no Discernimento. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. No dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinza agora, das 8 às 11h30, no CIAJUC, ocorreu o primeiro encontro dos juristas da CCCI, com o objetivo de reunir especialistas e profissionais com conhecimentos jurídicos, interessados em auxiliar e assessorar os trabalhos da conscienciologia a partir do vínculo consciencial. O evento terá caráter eminentemente prático, com discussões a respeito das principais necessidades jurídicas da CCCI
e dos mecanismos que poderão ser utilizados pelos voluntários juristas no sentido de resolvê-los. Será oferecido um café da manhã pelos juristas aqui de Foz aos juristas de fora. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas mediante o envio de e-mail para o ciajuc@unicim.org. No dia 18 ocorrerá também, na quinta-feira pela manhã, no discernimento, o encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Haverá debate e troca de ideias com pesquisadores sobre a linha de pesquisa do Colégio Paradireitologia e Cosmoeticologia. Será amanhã da Paradireitologia apresentada pelo Colégio. A entrada é gratuita nesse debate. Na quinta-feira à tarde também terá a dinâmica do Paradireito, que será aberta a todos os juristas presentes em Foz. Relembrando, quarta e quinta pela manhã e quinta à tarde. Obrigada. Boa tarde, eu gostaria de estar convidando para uma palestra pública da Apex. Vai ocorrer hoje, às 19 horas, no Shopping JL Cataratas. A professora vai ser a professora Cadidia, que é professora da Apex, e o tema vai ser Projeto de Vida. Então, quem puder estar participando, comparecer lá na palestra, ou convidar algum amigo para poder estar assistindo. Obrigado. Para amanhã foi eleito o verbete Migração Intratertuliária, especialidade Tertuliologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.